estou vendo todo mundo entrando aí. Ótimo. Boa noite para todos. O Roberto Galvão, Matheus, professor Edivaldo chegando aí, né? Vamos ver se vai dar certo agora. Bom, nós vamos fazer, como eu já disse, um debate sobre a lei da organização da Justiça Militar da União, né? E vamos, então, esse debate é com a professora e doutora Mariana. Nós estamos já adicionando, vamos ver se vai dar certo agora. Ok? Estamos aguardando. Boa noite, doutora Mariana, tudo bem? Boa noite, tudo bem, doutor Jorge? Tudo bem. Primeiramente, quero dizer da satisfação, né, de poder fazer esse debate aqui através da plataforma do Etna. Esse debate ele está inserido como uma das atividades, inclusive, do curso de pós-graduação, onde eu e a professora Luísa somos os coordenadores, né? E o tema de hoje é um tema interessantíssimo, né, do seu profundo conhecimento, inclusive já escrevemos sobre isso, né? Vamos ver se trazemos alguns questionamentos para que os nossos assistentes possam saber mais sobre a Lei 13.774. Inicialmente, eu gostaria que a senhora fizesse algumas considerações rápidas acerca das principais alterações da Lei 13.774 e principalmente em relação ao magistrado togado, né, que é o seu caso aí. Bom, inicialmente eu gostaria de dar boa noite a todos, ao doutor Jorge, uma pessoa maravilhosa. Eu brinco que eu sou fã número 1 dele, e eu sou mesmo, fã de carteirinha. É um prazer estar aqui na sua presença, doutor Jorge, debatendo esse tema com o senhor. Uma pessoa extremamente humilde e tão generoso, tão cheio de conhecimentos e disposto a compartilhar esse conhecimento com todos. Bom, aproveito também para fazer uma propaganda do nosso livro, né? Quem não adquiriu ainda tem a oportunidade de adquirir Comentários à Lei de Organização da Justiça Militar da União, publicado pela editora Juruá. Então, quem quiser adquirir é só entrar lá no site da editora. E é um prazer estar aqui. Gostaria de dar boa noite a todo mundo que está entrando, que está nos prestigiando, o Hugo, várias pessoas conhecidas que nos seguem no Instagram. Bom, doutor Jorge, a Lei 13.774, ela foi uma lei que veio para atualizar a nossa Lei de Organização da Justiça Militar da União e, juntamente com a Lei 13.491 de 2017, ela provocou uma profunda mudança no direito militar, né? Eu digo mais com relação à parte processual penal mesmo, porque ela trouxe modificações muito importantes. As 3 modificações que eu reputo mais importantes, porque foram várias. Primeiro é a alteração da nomenclatura do cargo de juiz auditor para juiz federal da Justiça Militar. Foi uma alteração muito importante, porque muitas pessoas não associavam o nome juiz auditor a um cargo do Poder Judiciário. Então, com essa modificação, aproximou mais a sociedade a esse cargo, que faz parte do Poder Judiciário, né? É um cargo de juiz de carreira, que a gente sempre costuma falar, porque há muita confusão com a nomenclatura juiz militar. A própria Constituição Federal, ela também fala juiz militar. E, na verdade, o juiz militar é aquele militar, aquele oficial que é sorteado para compor os conselhos, né? O juiz federal da Justiça Militar não, é um juiz de carreira, ele faz concurso, a gente faz concurso, tem 5 fases, é um concurso muito difícil, cai em questões muito específicas e é bem diferente da ideia que as pessoas têm. Então, essa é uma alteração importante. A segunda alteração muito importante é que a presidência dos conselhos passou a ser do magistrado togado. Porque eu sempre conto isso nas palestras, doutor Jorge, causava muita espécie a presidência do conselho ser do juiz militar mais antigo, uma vez que ele tem que as competências previstas na lei para o presidente do conselho, elas são competências de quem detém o domínio jurídico, né? O conteúdo jurídico, sabe como conduzir uma audiência, sabe como nomear curador para o réu revel ou incapaz, dar a palavra às partes, resolver algum incidente em audiência, coisa que o juiz mais antigo, ele não tinha o juiz militar mais antigo, ele não tinha essa capacidade. Por mais até que ele tivesse o conhecimento jurídico, não era esse conhecimento de atuar como um juiz de verdade. Então, ele era um juiz de fato, era um juiz de direito que estava previsto na lei, mas ele não conseguia exercitar essa competência, porque chegava lá nas audiências,
o máximo que ele fazia era dizer, declaro aberta a audiência, declaro encerrada a audiência. Teve uma vez, lá em Brasília, no curso de formação, eu sempre conto essa situação, então muitos vão estar ouvindo por várias vezes. Foi muito engraçado, doutor Jorge estava fazendo curso de formação, começando a atuar nas audiências, e aí era um coronel de cavalaria, o mais antigo, presidente do conselho, era um processo um pouco mais complicado. Ele virou para mim antes de começar a audiência e falou, doutora, fique tranquila, eu vou exercitar minha competência. Eu li na lei, aí ele imprimiu lá o papelzinho do artigo 28 direitinho, eu vou exercitar minha competência, eu sei o que eu tenho que fazer. Falei, coronel, o senhor tem certeza? Não, doutora, fique tranquila. Falei, tá bom, né? Chegou na audiência, doutor Jorge, foi um desastre. Aí ele não sabia o que fazer, ele ficava perdido, as partes começaram a levantar questão de ordem o tempo inteiro, ele ficou perdido. Eu falei, coronel, vamos fazer o seguinte, deixa que eu assumo e tal, porque ficou uma situação terrível e ele se sentiu vendido nessa situação porque ele não sabia como resolver essas questões. Então a lei em boa hora... Pode falar. Pode concluir. E a lei, então, em boa hora, fez essa alteração, né? Que é a segunda alteração que eu reputo mais relevante. E a última alteração, que é a mais relevante de todas, é atribuir a competência monocrática ao juiz federal da Justiça Militar para processar e julgar o civil que cometa crime militar, bem como o civil e o militar em concurso de agentes que pratiquem crime militar. E essa que dá mais pano para manga, né? Com certeza, e nós vamos discutir logo esses detalhes. Eu só queria fazer uma observação que, na realidade, essa questão da presidência dos conselhos, né, isso é algo que vem lá do início da justiça militar, do tempo dos conselhos de guerra, né? E essa presidência, que sempre foi exercida dessa forma, porque o juiz auditor, que naquela época era o juiz auditor, também a sua nomenclatura, ele era simplesmente vamos dizer, um relator dos processos, ele era aquele que tinha o conhecimento jurídico, como também sempre teve, mas ele tinha um papel diferente pelo momento histórico, né? Então, o momento histórico foi evoluindo, e aqui no Brasil, especificamente, com a emenda 45 de 2004, veja que criou uma situação interessante, porque a Justiça Militar brasileira ela é dividida em Justiça Militar Estadual e Justiça Militar Federal. O juiz da Justiça Militar Estadual passou a presidir os conselhos, né? Uhum. E o juiz da Justiça Militar da União, e o magistrado togado, não, né? E levou exatamente 16 anos para que essa deficiência, vamos dizer assim, fosse corrigida através da lei, então, 3.774. E, da mesma forma, essa jurisdição monocrática ela é extremamente importante, porque ela diz respeito ao civil, e há, inclusive, uma Carta de Princípios da ONU, que é essa carta de 2006, né, em que existe toda uma preocupação que o civil não seja submetido à justiça militar, de um modo geral, né? É claro que no Brasil a nossa justiça militar ela é a única desta forma, que ela é justiça militar, mas os magistrados, os membros do Ministério Público, os advogados são todos civis, né? Então, um modelo, inclusive, que ela está prevista na estrutura do Poder Judiciário e que vamos dizer assim, essas queixas, essas críticas que ainda existem, hoje não tem mais razão de ser. Então, foi muito boa a hora que, efetivamente, o juiz, com a nova nomenclatura, o juiz federal da Justiça Militar, passou a ser, efetivamente, o presidente dos conselhos, porque, na realidade, sempre foi ele quem resolveu toda e qualquer questão de direito, né? Principalmente aquelas que estão previstas na lei como de ordem jurídica, né? Questões jurídicas, e que eram decididas pelo presidente, que, na realidade, não detinha esse conhecimento. Mas vamos em frente, doutora Mariana. Nesta competência monocrática, né, que é, na realidade, um ponto de grande discussão hoje, nessa competência monocrática do juiz federal da Justiça Militar, quem é que é considerado civil na Justiça Militar, né? Quem que é esse civil que você fala tanto? Doutor Jorge, tem muita divergência com relação a isso. O STM, até em julgado recente, trouxe à baila uma nova nomenclatura que é civil puro. Então, assim, tem o civil puro e outro tipo de civil, né? Mas, na verdade, o civil que ele menciona para o STM é aquele civil, aquela pessoa que nunca foi militar. Então, que ele ostenta essa qualidade de civil do começo ao fim do processo, ele nunca foi militar, enfim, civil. Agora, aquele militar que ele pede essa condição para o tribunal,
isso é um ponto de divergência, né? Nós temos, inclusive, a edição da súmula número 17, porque verifica-se a questão, na prática, no momento do crime, ele era militar, depois ele perde essa condição e passa a civil, isso é uma questão. E a outra questão é aquele civil que ele, após o cometimento do crime, ele tem uma condição de procedibilidade que ele precisa ser incluído, ele precisa ser, na verdade, incorporado, que é o caso do insubmisso, e ele adquire essa condição de militar. Então, o civil puro, como o próprio tribunal já usou essa nomenclatura, é aquela pessoa que não foi militar no curso do processo e não perde essa condição. Ele é civil do começo ao fim do processo. Essa questão do civil, na realidade, ela remonta antes da lei, né? Essa discussão já vem antes da lei, inclusive no julgamento do habeas corpus 112.848, né? No Supremo Tribunal Federal, bem antes da edição da Lei 3.774, esse julgamento ocorreu em 2014, né? Então, o ministro Gilmar Mendes, naquela época, porque essa era uma ação proposta pela Defensoria Pública, que questionava, naquelas operações, a garantia da lei e da ordem, a submissão de civis à justiça militar, o ministro Gilmar Mendes propôs que se desse uma interpretação conforme a Constituição, né? No sentido de que os artigos 16 a 26 da Lei da Organização Judiciária, eles fossem lidos e entendidos da forma que pudesse se entender, né, que o civil, na Justiça Militar da União, fosse julgado pelo magistrado togado, né? Foi esse voto, na realidade, o julgamento nem tinha ainda sido concluído, que o ministro Gilmar Mendes tinha dado. E, por conta disso, né, alguns magistrados, vários magistrados, né, passaram a ter dois momentos, né? Naqueles processos que já estavam em andamento, alguns magistrados afastavam o conselho e passavam a tocar o processo sozinho. E naqueles processos onde havia oferecimento da denúncia e o acusado era um civil, ele, então, iniciava o processo sozinho e não convocava o conselho. Então, na realidade, o Superior Tribunal Militar ele não aceitou essa situação, né? Toda vez que foi acionado, o Ministério Público Militar levantou essa questão, o Superior Tribunal Militar não aceitou, porque não havia um dispositivo legal, né? Eu mesmo, né, até tinha escrito em artigo, e também até num livro em homenagem ao professor Couto, né, sobre essa jurisdição monocrática, eu entendia que, na realidade, naquele momento, apesar de sempre entender que o melhor julgamento, né, para o civil, até para se atender aos princípios da ONU, deveria ser pelo magistrado togado, né, mas eu entendia que daquela forma não podia ser feito, porque o juiz fazia parte do conselho, o magistrado togado. E fazendo parte do conselho, naquela época, ele também não era seu presidente, então ele não poderia afastar o conselho, né? Porque a partir do momento que ele afastasse o conselho, ficaria sem um órgão, não tinha um órgão competente para julgar, porque não existia a competência monocrática. Então, a lei, nesse caso, ela veio a suprir, de forma muito satisfatória, ela veio suprir essa situação. E hoje me parece que, nesse aspecto, não há problema. Há outros problemas ainda, né? Mas nós já... Pode falar. Na verdade, doutor Jorge, eu só queria fazer um adendo falando duas coisas. O senhor lembrou bem, eu era assessora de juiz lá em Brasília, o senhor lembra bem, e eu lembro de uma situação que o juiz, era um caso de estelionato previdenciário praticado por uma civil, o juiz, no caso, afastou a competência do conselho e instruiu todo o processo sozinho, julgou sozinho, e o processo foi todo anulado pelo tribunal, justamente com base nisso que o senhor está dizendo. Mas ele usou seu argumento o seu artigo como um dos fundamentos, citou na decisão e tudo mais. E a outra coisa que eu queria dizer é que tem uma crítica muito grande, porque foi alterada a questão na primeira instância, ou seja, o juiz federal da Justiça Militar, ele julga monocraticamente o civil, mas quando há recurso no tribunal, são todos os ministros que vão julgar esse recurso. Não há uma turma específica
para civis, e há previsão na lei de organização de criação de turmas. Então, o ideal, seguindo a linha de raciocínio da própria modificação da lei, é que fosse criada uma turma de civil para poder apreciar esse recurso, né? Porque a grande crítica é essa. Ok, Eu na primeira concordo instância isso com é esse respeitado, mas posicionamento, chega na segunda instância inclusive não é. estendo ele para a Justiça Militar dos Estados, né? Então, num aspecto geral, qual que é a competência, vamos dizer assim, a competência não, qual que é a finalidade de trazer o juiz militar para o julgamento, seja nos conselhos ou mesmo nos tribunais? A finalidade sempre foi de trazer aquele conhecimento específico da caserna, né? Então, veja, por exemplo, que na Justiça Militar do Estado, inclusive, onde Sim. hoje existe uma competência de julgar ações judiciais contra atos disciplinares, né, fica complicado, no meu ponto de vista. Deveria sim ser por turmas ou somente os juízes civis, porque são questões eminentemente jurídicas, né? É claro que a partir do momento que os juízes do Tribunal de Justiça Militar e os juízes do Superior Tribunal Militar eles são galgados, são empossados no cargo, eles adquirem a sua vitalidade e passam a ser magistrados, né? Membros natos do Poder Judiciário. Mas a observação de que poderia haver turmas para que, efetivamente, essa observação, que é uma observação que vem, inclusive, da ONU, né? Ela pudesse ser levada, vamos dizer assim, em toda a sua integralidade, eu acho completamente pertinente e concordo com essa posição da senhora. Uhum. Bom, então vamos ver. Eu estava me lembrando aqui do civil puro, né? Imagina, é aquele que não tem nenhum pecado, né? Civil aí cândido, né? Bom, um outro ponto que eu queria que a senhora se manifestasse, veja, nessa questão do civil, que inclusive veio toda essa designação, o civil que era militar, o militar que era civil, o civil originariamente civil, que é o civil puro, tudo isso foi decidido no incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Aliás, o primeiro incidente de resolução de demandas repetitivas que o STM julgou, né? Processou e julgou. Então, com base nesse incidente de RDR, vamos dizer assim, o ponto central do pensamento do STM é de que, para a caracterização do civil, da qualidade de civil, vale o tempus regit actum, ou seja, é o momento da consumação do crime, né? Então, eu gostaria que a senhora me dissesse o que a senhora acha, nesse caso, partindo desse entendimento que é do próprio STM, quem é que deve julgar o agente da insubmissão? Porque, na realidade, o insubmisso é um crime que é cometido por um civil, né? Nós não tivemos ainda um posicionamento do STM nesse sentido, porque o doutor Suel Arpini, lá de Santa Maria, ele até questionou, né, exatamente, doutor Jorge, num recurso, essa competência, né, do julgamento, né? Porque o Conselho de Justiça Permanente estava julgando o insubmisso. Mas o insubmisso, quando cometeu o crime, não era militar. Esse é o caso em que ele é um militar ex-civil, né? Dá até para brincar. É um militar, tem o civil ex-militar e tem o militar ex-civil. E aí o tribunal não chegou a julgar porque eles se acertaram lá no julgamento, né? E o acusado acabou sendo absolvido. Então não deu tempo de julgar, né? Não deu tempo de julgar porque o recurso em sentido lícito perdeu o objeto. Mas eu gostaria que a senhora dissesse o que a senhora acha desse aspecto aí, da insubmissão. Bom, se a gente for levar ao pé da letra o que está, né, o verbete da súmula 17, que considera-se é de competência dos conselhos o crime praticado pelo militar quando ele ostentava essa condição no momento da prática delitiva. Então, no caso da insubmissão, como é um civil que ostenta a qualidade de civil no momento da prática delitiva, a contrário senso, a competência deveria ser do juiz federal da Justiça Militar monocraticamente. Mas, doutor Jorge, teve um acórdão recente, até que o ministro Arthur Vidigal foi o relator, em que se entendeu que a competência, por maioria, né, entendeu-se que a competência seria dos conselhos. Por quê? O crime de insubmissão é um crime propriamente militar
e porque, no caso, a condição de procedibilidade é aquele civil ser incorporado, ou seja, ele virar militar. Então, foi isso que o tribunal entendeu, porque a insubmissão, ela é sempre aquela exceção, é o furo, até entra a teoria clássica que fala de crime propriamente militar, impropriamente militar, porque a insubmissão é um crime propriamente militar que só pode ser praticado por um civil. Eu entendo particularmente que a competência deveria ser do juiz federal da Justiça Militar, porque todo o pano de fundo, toda a base, tanto jurídica quanto principiológica da competência dos conselhos é a qualidade daquela pessoa eu também no momento penso do dessa fato, forma, no momento da prática delitiva. inclusive, Então, o civil pelo um próprio civil no momento da prática dispositivo do crime de legal, submissão, a competência vai deveria ser do caber juiz. ao magistrado togado aqueles crimes que estão previstos no inciso 1 do artigo 9º, né? Que é exatamente aqueles que só estão previstos no Código Penal Militar, né? Então, por aí, e existem outros crimes que o civil pode cometer que só estão previstos no Código Penal Militar, ainda que não sejam contra o serviço militar, crimes contra a segurança externa, por exemplo, né? E nesse caso, eu entendo que para que efetivamente se complemente me parece que foi a vontade da lei, o julgamento tem que ser feito pelo magistrado togado. Mas, enfim, né, quem dá a última palavra é o STM, e nesse caso aí, me parece que por enquanto, né, até que alguém resolva ir ao STF, por enquanto o magistrado togado vai, o crime de submissão, pelo que a senhora está informando, ele vai continuar sendo julgado pelo Conselho de Justiça Permanente, né, pela condição de procedibilidade do acusado. Na realidade, até a condição de... Eu nem diria condição de procedibilidade, porque a insubmissão tem algumas diferenças da deserção, né? Quer dizer, mas, enfim, né? Vamos ver como é que se desenrola isso, mas o meu voto, nesse momento, é a favor do magistrado togado, né? Para que... Mas me parece, doutor Jorge, que assim, o STM ele tem uma visão muito restritiva quanto à competência monocrática. Pelo menos é isso que eu tenho notado dos julgados e do posicionamento do próprio tribunal, que é sempre priorizar a competência dos conselhos, no caso do civil não puro, né? Que é esse que era militar, perde a condição, ou era civil e tem que ter a condição de militar no curso do processo. Então, ele quer priorizar a competência dos conselhos. Okay. Bom, até por uma questão histórica vamos em frente, e tudo mais. então, Enfim, doutora então, Mariana. a E ideia que eu tenho agora é que ele quer delimitar cada vez mais a competência do juízo monocrático. Tem aí uma certa discussão, né, que me parece assim, que não deveria ter, mas existe, me parece que ela está especificando. O militar estadual, né, ele pode ser considerado civil na Justiça Militar da União. Veja que esse entendimento de que o militar estadual era considerado, esse é um entendimento antigo, né, que vinha, não, porque o militar estadual ele é considerado como civil. Eu sempre discordei, porque isso existe aí uma definição constitucional, assim como mais ou menos naquela mesma questão de dizer, né, até autores renomados, inclusive, dizem que o militar da reserva remunerada e o reformado estão equiparados ao civil. Não, eles não estão equiparados ao civil, coisa nenhuma. Civil é civil, reserva remunerada é reserva remunerada, e reformado é reformado. Eles estão no mesmo inciso, terceiro, lógico. Mas eles não são semelhantes de forma alguma. Então, o que a senhora acha acerca do militar estadual, né? Doutor Jorge, essa é uma grande celeuma, porque o STM até recentemente se manifestou num acórdão, no recurso de sentido estrito, salvo engano, que o civil ele é considerado militar nos termos do artigo 22. Então, teria que fazer um cotejo entre o artigo 142 e o artigo 22, e que, por exemplo, um crime militar praticado por um militar estadual contra um militar em operação de GLO, por exemplo, é um crime militar de competência da Justiça Militar da União. No entanto, a doutrina, e vários doutrinadores vão nesse sentido, é que esse militar estadual ele deve ser visto como civil para fins de aplicação da lei penal, porque senão ceifaria a competência da Justiça Militar Estadual, que somente processa e julga
policiais militares e bombeiros militares. Então, há essa divisão aí de pensamento. Nesse recurso de sentido estrito especificamente, a juíza, monocraticamente, ela chamou o feito à ordem e disse que a competência era dela, na verdade, porque havia militares estaduais, inclusive um militar estadual reformado, ou da reserva, não lembro, e ela disse que a competência era dela. E o tribunal disse não, a competência é do Conselho Especial de Justiça, porque há um capitão reformado e o militar estadual é visto como um militar para fins de aplicação da lei penal militar. Então, há essa divergência, sim. Eu conheço esse doutrinariamente falando, posicionamento vários doutrinadores da entendem que ele deve ser doutrina, mas considerado eu, como civil justamente por data conta dele, dessa eu questão da vejo, competência né, da Justiça Militar Estadual. com todas as forças, pelo seguinte, na realidade eu tenho aí uma visão de competência de justiça militar que é bem objetiva, né? Para que se defina exatamente a quem compete julgar, né? E eu digo até que até algum tempo atrás, acho que até a terceira ou quarta edição do meu livro Comentários ao Código Penal Militar, eu defendia que os militares estaduais eles deveriam se enquadrar ali na letra A, né? Militar contra militar e ser crime militar. Depois, aprimorando esse pensamento, né? E esse pensamento eu acabou encontrando até eco em várias decisões do STJ, é o seguinte: a Justiça Militar da União, ela defende os valores que são caros às instituições militares federais, né? A Justiça Militar do Estado, ela defende os valores que são caros às justiças militares estaduais. Então, na prática, se um militar estadual cometer um crime que atente contra uma instituição militar federal, a competência é da Justiça Militar da União. E aí ele não pode ser considerado civil, porque ele não é civil. Se um militar federal cometer um crime contra a instituição militar estadual, a competência, em princípio, seria da Justiça Militar Estadual. Mas não é, porque a Justiça Militar Estadual só processa e julga policiais militares. Então, se houver correspondência, irá para a Justiça Comum. Mas não pode jamais ir para a Justiça Militar Federal, como já existe em caso, inclusive, que isso aconteceu. E depois foi até reformado no STF. Então, eu entendo que hoje, né, o artigo 22 do Código Penal Militar, para mim, ele está derrogado pela nova ordem constitucional. Porque a Constituição Federal ela estabelece o militar como um gênero com duas espécies. Os militares federais, que são os integrantes das Forças Armadas, e os militares estaduais, que são os integrantes das polícias e dos corpos de bombeiros militares. Eles estão dispostos tanto no artigo 42 como no 142. Então, não existe, no meu ponto de vista, com todo o respeito de entendimentos diversos, né, e de todo respeitado, não há como se confundir as competências nesse aspecto. Agora, afirmar que por conta disso eles devam ser considerados civis, eu acredito que não tem cabimento, né? Então, eu tomei conhecimento, inclusive, envolve aí até um capitão da reserva remunerada por conta daquela atos praticados na greve do Espírito Santo, né? Lá daquela parada lá, que foi um movimento muito grande que ocorreu no Espírito Santo em 2017. Mas perfeito. Então vamos Espírito Santo. continuar. Isso. Nós estamos dentro do tempo. Veja bem, a pergunta que eu faço agora, também é uma pergunta que gera bastante controvérsia, né, ou vai gerar, é a seguinte: até nós temos um caso concreto aí no STF. Como é que a senhora vê, né, a diferença? Aliás, ela vai ser dividida em duas partes até chegarmos nesse caso concreto. A diferença na condição de civil. Então, veja bem, civil, sujeito ativo, autor do crime militar, e civil, sujeito passivo, né, vítima do crime militar, no tocante ao crime militar, que é de competência da Justiça Militar da União. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um civil que cometa um crime de homicídio consumado, tentado, ou de lesão corporal, vamos dizer assim, lesão corporal de natureza grave, por exemplo, contra um militar das Forças Armadas, numa operação de GLO, por exemplo, e necessariamente não pode ser dentro contra a sentinela, na guarita, etc.
ele vai ser julgado pelo juiz federal, já que o juiz federal é que detém a competência monocrática de processar e julgar os civis. Okay? Agora, se ele for vítima de homicídio consumado ou tentado, ou de Isso. uma lesão corporal praticada, agora o inverso, por militares das Forças Armadas, numa operação de GLO, ele vai ser julgado pelo Conselho de Justiça, né, que, inclusive, dependendo se houver oficial ou não, Conselho Permanente ou Especial. E aí veja que a questão Exato, do porque ele é civil, militar. ela foi o ponto fulcral da Emenda Constitucional 45, em 2004, lá na Justiça Militar do Estado, né, que fez da seguinte forma. Lá o crime doloso vai para o júri, né? Mas daí é a seguinte questão. Todos os demais crimes praticados contra civis são julgados pelo magistrado togado. Né? Então, lesão corporal, assim, julgado pelo magistrado togado. E na Justiça Militar da União, acontece isso. Uhum. Né? Então, se o homicídio for contra o militar, ele vai ser julgado pelo Conselho. E se for praticado pelo militar, Acontece ele essa vai ser diferença. julgado pelo juiz togado. Né? Sendo que a essência, a natureza, todas as circunstâncias jurídicas daquele fato são os mesmos. O que a senhora acha disso? Uhum. Sim. Há essa diferença mesmo com a Justiça Militar Estadual. Doutor Jorge, eu acho que justamente por essa ideia do magistrado togado, julgar o civil, atendendo esse anseio da comunidade internacional e tudo mais, não se pensou em uma série de questões, inclusive o julgamento do crime doloso contra a vida, no parágrafo 2º, naquelas questões específicas, GLO, segurança das instalações militares e tudo mais. Então não se pensou nisso. E há uma grande discussão, principalmente com relação aos crimes dolosos contra a vida, ao homicídio, porque uma parte da doutrina entende que deveria haver um tribunal do júri dentro da justiça militar, porque aí seria uma forma de compatibilizar o regramento constitucional com essa modificação legislativa. Então, a verdade é que a modificação pela 13.491 foi uma coisa assodada, não se pensou em todas as suas vertentes. E o que está acontecendo hoje? O juiz federal da Justiça Militar está processando e julgando monocraticamente o civil que tenha praticado homicídio ou tentativa de homicídio contra um militar em GLO, por exemplo, contra a tropa, enfim. Então, são questões muito pontuais que estão sendo levantadas. E o que me parece também é que a visão do STM vai ser pela competência da Justiça Militar e pela competência do juízo monocrático nesse sentido, por conta da alteração da lei. Não há para onde fugir, eu acredito, né, dessa modalidade, porque eu acho muito difícil que o tribunal aceite um tribunal do júri dentro da Justiça Militar. Nós temos, E inclusive, vai acabar que a o DI juiz 5901, monocraticamente vai né, processar e do julgar um civil por STF, que homicídio. foi Então fica uma interposta pelo situação um pouco PSOL, diferente. contra o artigo 2º da Lei 3.491, que é a que trata dos crimes dolosos contra a vida nas operações de GLO. Né? Então, ainda não tem data de julgamento, mas, na realidade, me parece que, às vezes, né, essas alterações legislativas, elas não são feitas, assim, talvez, uma análise de tudo que existe em relação ao tema. Né? Porque a questão dos crimes dolosos contra a vida é uma questão muito interessante. Eu mesmo concordo com a instituição do Tribunal do Júri na Justiça Militar. O STM tem um precedente, temos um voto vencido, né, inclusive do ministro Barroso, no sentido que era possível até compatibilizar, né, para que não haja nenhum questionamento. Porque, veja bem, na Justiça Federal, por exemplo, existe o Tribunal do Júri Federal. Né? Então, o Tribunal do Júri, ele não é uma justiça especializada, ele é um órgão do Poder Judiciário. Né? Então, isso poderia, né? O doutor Fernando Galvão, que é juiz do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, também tem o mesmo entendimento, que é possível, sim, ter o Tribunal do Júri na Justiça Militar. Mas é claro que isso são posições, né? E elas são debatidas, são questionadas, e evidentemente que, por enquanto, nós temos uma lei, né, que está sendo questionada, mas não, até agora não temos nenhuma posição
que o STF, pelo menos, vá decidir nesse sentido. Inclusive, se estabelecer um paralelo entre as Forças Armadas em operação de GLO e as polícias militares em serviço de policiamento, qual é a diferença, né, que existe assim, no sentido ôntico ou ontológico da coisa, né, entre o homicídio praticado num atendimento de uma ocorrência ou num atendimento de uma operação? É a mesma. Né? As operações em que pese rotuladas de GLO e que hoje, inclusive, foge do espírito da lei, que tem que ser episódico, temporário, etc., passaram a ser rotineiras, prorrogadas ad eterno, elas são de natureza mais policial do que militar. Né? Elas estão ali na... Mas é que com relação às polícias militares, doutor Jorge, como tem já o dispositivo constitucional, porque até por meio da emenda 45 foi alterado e tudo mais, não se discutiu mais sobre isso. Agora, como teve essa alteração pela 13.491, reacendeu essa discussão justamente. Por que teria, então, essa assimetria? Até enquanto né? Eu estava é um caso a ser levantado. Da Comissão de Direito Militar da OAB, aqui do Paraná, foi feito até uma manifestação a pedido, né, da Corregedoria Geral de Justiça, no sentido de se dizer da viabilidade de uma proposta que foi ofertada pelo juiz da Justiça Militar Estadual na época, de que a primeira fase do júri, a fase sumariante, ela fosse feita na auditoria. E só se o réu fosse pronunciado, né, é que esse processo iria para o júri, né? E isso tem precedentes no STF, já dando essa possibilidade em relação àqueles crimes de feminicídio, né? Onde a fase sumariante ela é feita nas varas de violência doméstica. Né? E veja que isso tanto é possível, porque naquelas comarcas onde existe mais de uma vara criminal, geralmente é a primeira vara que é a Tribunal do Júri. Então, todas as outras fazem a fase sumariante. Né? Então, não teria novidade nenhuma. Mas, quando se fala em aplicar isso, e aí, nesse caso, no Tribunal de Justiça do Paraná, que também está parado esse procedimento, não sei como que está nesse momento, não seria nenhuma mudança legal, mas sim uma alteração na organização judiciária, dando competência para que a vara da Justiça Militar Estadual fizesse essa fase sumariana. Mas esse aí é apenas só para acrescer aí essa informação. E agora, então, nós temos aqui agora uma questão mais controvertida ainda. A senhora já se referiu aí en passant de que isso já aconteceu, né? Mas veja bem, é o civil que vai ser denunciado, e aqui eu tenho até o recurso em sentido estrito 7.153, 57, 2019, 7000000, né, do STM. Ele vai ser denunciado por um crime militar por extensão. Né? Eu, com todas as vênias possíveis daqueles que pensam diferente, entendo que o civil não comete crime militar por extensão, porque o inciso 2º do artigo 9º, que é o vetor de extensão, né? A gente está falando de extensão, existem outras denominações, crime militar extravagante, etc. Esse inciso 2º, ele só trata de crime que é praticado por militar da ativa. Então, ali não entra civil de jeito nenhum. Né? Mas veja bem, então, nesse caso desse recurso de distrito em que eu citei, o réu foi acusado de tentativa de homicídio contra a guarnição de GLO do Exército, e ele foi capturado no artigo 121, né? Parágrafo 2º, que é o homicídio qualificado, inciso 6º do Código Penal Comum, que, na realidade, trata-se, hoje, é um crime hediondo. Né? Essa é uma outra possibilidade da existência de crimes hediondos cometidos na justiça por militares. Né? Agora, veja bem, então, o civil, apesar do crime ser hediondo, ele está sendo denunciado por um crime que nós temos o crime, no artigo 205, parágrafo 2º, nós temos homicídio
qualificado, tentado ou consumado no Código Penal Militar, mas ele foi aqui, porque aqui a pena é maior, porque é o homicídio praticado contra integrantes dos órgãos de segurança pública, né? Tem uma pena maior. Ele foi denunciado com base no Código Penal Comum e combinado com o inciso 2º do artigo 9º. A senhora acha que é possível essa combinação do civil ser julgado por esse crime militar por extensão? Doutor Jorge, eu vou discordar do senhor nesse ponto e eu acho possível sim. Porque o inciso 3, ele faz menção ao inciso 2. Então, como ele faz menção ao inciso 2, eu entendo que sim, é possível. E, inclusive, eu já até recebi denúncia nesse sentido. Eu não vou falar, obviamente, de casos concretos, mas já falando que eu já recebi denúncia nesse sentido, porque é o meu entendimento. E, inclusive, é muito interessante quando a gente fala em crime militar por extensão, porque no caso do CPM ter uma disposição legal igual que de outro código, do Código Penal ou de uma lei extravagante, mas a lei, por exemplo, no caso da lei de drogas, alguns núcleos do tipo ali não estão previstos no CPM, então nós podemos aplicar a lei de drogas, importar e exportar é um exemplo. Nesse caso do homicídio, essa qualificadora específica ela não está prevista no CPM. Então, como eu entendo pela aplicação do crime militar por extensão, entendo que se aplica, sim, o Código Penal nesse caso. Mas alguns doutrinadores comum no meu entendimento, veja que nesse recurso em sentido estrito, vamos ver como é que o tribunal vai se posicionar com relação a isso. Antes Até agora, só eu quero explicar melhor o meu nesse entendimento. Sentido. Bom, primeiro, eu tenho um entendimento que é literal, né? O inciso 2º do artigo 9º, ele diz que são os crimes cometidos por militares em atividade. Não fala civil. O civil reformado, eles estão no inciso 3º. Bom, quando foi mudada a lei, através da Lei 3.774, aí ele disse que podia julgar tanto os do inciso 1º como do inciso 3º. Né? E aí que essa parte da doutrina e os operadores do direito se apegam, quem concorda com isso. Mas veja bem, se nós fizermos uma interpretação no tempo, nós vamos ver que na edição original do Código, em 69, já existia o inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 3º. Tá? Então, o inciso 2º, ele dizia o quê? Ele dizia que eram os crimes propriamente militares, ou seja, aqueles que estavam previstos com idêntica definição, tanto no Código Penal Comum, como no Código Penal Militar ou em uma outra lei penal comum. Então, havia identidade de definição. Por isso que o inciso 3º, quando ele disse que aqueles crimes do inciso 3º eram praticados pelo civil, militar da reserva, etc., quando a lei quis dizer isso, não, o código estava certo. O inciso 3º diz desde que haja ofensa à instituição militar. Tudo bem, ofensa sempre vai haver. Só que a Lei 3.774, aí não se atentou o legislador, eu vou dizer o legislador, mas na realidade, às vezes, nem foi o legislador que fez esse projeto. Nesse caso, o projeto foi todo gestado no STM. Né? Não há como você pegar o inciso 3º, que permanece incólume, e agora adequar ele ao inciso, dizendo que os do inciso 2º, porque quando ele foi feito, ele não estava com a previsão de que serviria para qualquer lei penal, dispositivo, mas tão somente para aqueles casos em que houvesse idêntica previsão. Então, por isso, me parece, claro, mas eu, como geralmente também sou sempre vencido, não ganho uma, né? Então, esse tem esse entendimento. Nesse recurso sentido estrito em que eu citei, na realidade, não foi na sua auditoria, mas o promotor de justiça ofereceu a denúncia exatamente com essa capitulação, né, do Código Penal Comum combinada com o Código Penal Militar. Só que a juíza
ela rejeitou a denúncia, por ter do Código entendido Penal. que a denúncia era genérica e não especificava a conduta de cada um dos réus, dos denunciados. Foi por isso exatamente que ela rejeitou. E o tribunal alterou o entendimento, Sim. reformou o entendimento da magistrada por entender que a denúncia genérica era válida. Então, não se discutiu, apesar de ser exatamente uma denúncia por crime, tá? Não entrou no mérito. Né? Mas eu agora vou lembrá-los através de um artigozinho, vou publicar aí para provocar mais discussão. Ele não entrou Mas no mérito então, quanto por à isso, ele capitulação não legal. chegou ao mérito. Né? Porque, na realidade, eu acho o seguinte, que a Lei 3.491, por exemplo, eu não acho que ela seja inconstitucional, mas eu acho que ela fez uma tremenda de uma lambança. Né? E existe parte da doutrina, vamos dizer assim, que quer pegar toda a parte mais dura da legislação, crimes hediondos, tudo que for para tornar mais difícil a situação do acusado e trazer para o processo penal. Mas não querem trazer as outras coisas. Eu entendo o seguinte, se estiver dentro do que foi previsto no inciso segundo, vem tudo. Vem menor potencial ofensivo, vem pena de multa, ou vem tudo ou não vem nada. Né? Mas isso é uma grande discussão, né, doutor Jorge, com relação a essa lei. Até o seu livro é maravilhoso sobre isso, traz todos os posicionamentos, até na questão do direito intertemporal. Mas é que, a verdade, a lei era para ser uma lei temporária, que, na verdade, se tornou permanente, e foi tudo meio atropelado, porque como nós não temos atualizações legislativas, nós não tínhamos há muito tempo, essas duas leis, a 13.491 e a 13.774, elas acabaram ocorrendo, a 13.491 mais propriamente, de uma forma muito atropelada mesmo, como o senhor falou. Então, eu acho que não se pensou em toda a dimensão que isso tomaria, como afetaria a competência, como afetaria uma série de coisas. E a 13.774 também não se pensou na dimensão dessa questão do civil. Perfeito. Né? Bom, doutora então, Mariana, nós aí a estamos gente chegando no tenta final do nosso organizar tempo. e aí Eu traz queria todos esses agradecer, tipos de queria suas interpretação que o palavras STM vai acabar finais, tendo né? que Queria agradecer decidir. pela brilhante participação e pela disposição em ajudar o Etna, né? E daí, logo em seguida, que depois que a senhora se despedir, eu chamo a professora Luísa para fazer o encerramento. Luísa. Bom, eu gostaria muito de agradecer o convite, tanto ao Dr. Jorge quanto à professora Luísa. É uma honra integrar o corpo docente do Etna. E é sempre muito importante a gente ter essas discussões, porque a lei foi promulgada, ela entrou em vigor e surgiram todos esses questionamentos e nós, operadores do direito, diuturnamente nos deparamos com essas questões e principalmente dando aula, porque os alunos sempre querem tirar dúvidas, perguntam, vem jurisprudência, vem a questão da doutrina. Então, é importante que nós estejamos sempre debatendo essas questões. E é um prazer, doutor Jorge, estar aqui com o senhor, que eu considero o senhor, assim, o meu padrinho no direito militar. Fiz vários cursos do senhor, assisti várias palestras. Realmente Obrigado. Até a é próxima. uma pessoa que todos nós admiramos muito. Eu agradeço muito o seu convite. Agora nós vamos adicionando a professora Luísa para que ela faça, então, o encerramento, né, dessa nossa live. Tudo bem, professora? Boa noite, professor Jorge, doutor Jorge, nosso grande professor aí, né? Boa noite, a doutora Mariana Aquino. Boa noite, vocês que estão aí acompanhando essa aula maravilhosa que eu estou vendo desde o início, né? E quero parabenizá-los a todos por ganharem esse tempo incrível de conhecimento, são momentos únicos, né? E que são muito inteligentes aqueles que aproveitam essas oportunidades tão ricas. E, bem, gente, como nós tivemos um probleminha de conexão, né, doutor? No início Sim. aqui da nossa live, o doutor fez muito bem em chamar a doutora Mariana e dar essa aula incrível, né? Não é apenas uma live, é uma aula de
conhecimentos maravilhosos e que, graças a Deus, nós teremos a honra, né, de ouvi-los muito mais na pós-graduação. Vi aqui que tem vários alunos que já estão matriculados na turma 2, estão aqui já conhecendo os seus docentes, né? E então é um prazer muito grande, uma honra muito grande, né, para nós. Mas, pessoal, eu quero falar um pouquinho dessas pessoas incríveis que acabaram de compartilhar conhecimentos tão belos, tão ricos, né? E que farão parte da pós que vocês irão fazer em Direito Militar. E o Dr. Jorge César de Assis, para nós é uma honra muito grande que ele tenha aceitado coordenar conosco essa pós-graduação e ficou assim, ficou incrível, né? A matriz curricular totalmente atualizada, o corpo docente, né, que o Dr. Jorge também escolheu, são pessoas que, sem palavras, realmente, só conhecendo e assistindo a aula e bebendo desse conhecimento, desses saberes que cada um tem para compartilhar, que realmente poderá dizer. Edson Felipe Mazarin está aí, né? E é especialista em Direito Militar pela Turma 1 e agora também nos auxiliará aí na Turma 2. Bem, gente, o Dr. Jorge César de Assis, ele é advogado e membro aposentado do Ministério Público Militar da União, oficial da reserva não remunerada da Polícia Militar do Paraná, coordenador da Biblioteca de Estudos de Direito Militar da Editora Juruá e coordenador da pós-graduação em Direito Penal, Direito Militar, Penal, Processual, Penal e Disciplinar do Etna Instituto Educacional. Gente, o professor, o Dr. Jorge, ele é autor de inúmeras obras sobre o direito militar. Vale a pena entrar lá no site da Editora Juruá e conferir as obras que ele tem lá. E a doutora Mariana, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa maravilhinda, né, doutor? Que é a doutora Mariana, ela é juíza federal substituta da Justiça Militar, lotada na primeira auditoria da primeira circunscrição judiciária militar no Rio de Janeiro. Ela é especialista em Direito Militar pela diplomada em Direito Internacional Humanitário Bacharel em Direito, né, também. Ela é autora do livro Peculiaridades do Inquérito Policial Militar e coautora dos livros Direito Militar em Movimento, uma homenagem ao professor José Carlos Couto de Carvalho. Comentários da Lei de Organização da Justiça Militar da União, que a maioria dos alunos aqui do Paraná, aqui de Maringá, adquiriram, né? E Perspectivas da Justiça Militar Contemporânea e Estatuto dos Militares comentado, esse também, né, doutor? Mas é grande, hein? Esse é bom, mas é grande. A gente demora um pouco para ler, mas é maravilhoso. E a doutora Mariana é autora de diversos artigos jurídicos, é professora de pós-graduação e de cursos preparatórios para concursos, e ambos, doutora Mariana Aquino e o doutor Jorge César de Assis, são docentes na pós-graduação em Direito Militar do Etna Instituto Educacional e Unifil, que é Instituto Filadélfia de Londrina, na turma 2. E eles irão ministrar, pessoal, a disciplina Direito Processual Penal Militar. Então, aguardem, porque em breve eles irão compartilhar conhecimentos incríveis. Professora, com essa turma, em cima né? do tempo. Olha, tem bastante horas, né?
inclusive, que eu serei aluna, né? Não perderia essa pós por nada desse mundo. Vendo como ela foi estruturada, como ela foi criada, como ela foi tratada de forma tão diferencial, né? Então, Professora, mesmo que eu não seja... vai cair nosso tempo. Vai cair nosso tempo, mas então nos encontramos no sábado, né, doutor? Gente, Isso. muito obrigada, doutor. Muito obrigada pelo Um carinho. abraço a Muito todos. Boa obrigada noite. por tudo, né? E em breve nos veremos novamente. Com certeza. Um abraço. Até, pessoal. Boa noite.